Oi, família Guirado, como vocês estão? Eu chamo-me Andrés Felipe, sou um rapaz da Colômbia e agora estou a viver em Portugal. Minha mensagem começa com uma escuta para vocês. Uma desculpa por interromper suas jornadas, mas acho que é muito importante para mim este vídeo, tratar de comunicar-me com vocês. E quero começar contando sobre um projeto que Deus está a pôr em meu coração, através de contar um pouco de uma forma muito breve minha história e algumas de minhas motivações para fazer isso. Em primeiro lugar, eu comecei minha caminhada como cristão quando era um pouco mais pequeno, tinha a volta de 13 anos, 12 anos. Deus começou a inquietar meu coração e agora eu tenho 26 anos e consigo olhar de uma forma tão perfeita como Deus fez tudo para que eu entendesse qual é meu propósito de vida. Eu não sou de um lar cristão, mas meu coração sempre estuvo perto de procurar respostas que, se calhar de fato, nunca conseguiria arranjar em nenhum outro lugar. Eu comecei a frequentar uma igreja porque Deus bateu muitas vezes a porta da minha casa. E meus pais, não, cristãos não, mas meu coração amava pregar. Eu pregava da palavra de Deus de um jeito muito religioso, com aquelas bolinhas do rosário e demais. E tive a oportunidade de chegar a uma igreja cristã aos meus 12, 13 anos, se calhar. E eu comecei ali minha caminhada cristã. Anos depois, tive uma experiência no Espírito, onde Deus me fala, mais para frente, se calhar, temos a oportunidade de falar muito mais. E naquele momento, Deus me fala que minha tarefa começará em outra nação, onde Ele me queira pôr. Que ali começará e que através de minha vida, milhares de pessoas chegarão a Jesus. Uno como jovem tem uma fase em la que uno tem que ter ou pegar aquelas escolhas sectas, porque vão a ter uma incidência muito grande em o resto de sua vida. E é uma etapa da qual tenho certeza que corre muito rápido. Desculpa também, não falo muito bem português, e só fazer o melhor esforço para que você consiga me entender. É um tempo, uma temporada da vida onde uno tem que ter muito cuidado, tem que guardar seu coração, porque dele vêm aquelas fontes da água viva. Eu me perguntava qual era realmente meu sonho. Eu terminei há 3 anos minha engenharia e eu gosto muito dos números, gosto muito de planear. Sou uma pessoa que se move respeito ao coração de Deus, mas também gosto de ter tudo arrumado, sabe? E Deus, durante meu tempo de juventude, estive a trabalhar com um ministério de jovens na Colômbia e para mim foi uma benção, porque realmente cresci muito, mas chegou um tempo também onde meus frutos não se estavam a olhar, porque eu estava em um relacionamento em minha vontade, estava um pouco afastado da presença de Deus. Vou a parafrasear alguns versículos, porque não sei se em português sejam igual, mas eu sei que você consegue conectar a que versículo eu estou a referir. A palavra fala em Marcos: meu povo de lábios me honra, mas seu coração está longe, está afastado de mim. E isso acontecia, que meu coração estava em minha faculdade, meu coração estava
em minha namorada uma escolha errada, porque não era o propósito que Deus tinha para minha vida. E isso que ocasionou que eu estivesse muito machucado, que tivesse muitas feridas, que eu me desenfocasse daquele projeto que Deus tinha para mim. Chega um tempo em que eu estou a correr tudo bem, meus negócios estão bem, Deus me dá aquela oportunidade através de um empreendedorismo. Amo falar, mas amo falar de Deus. Eu gosto muito da engenharia, mas meu coração tem sede, tem fome porque Ele seja conhecido, meu sonho, e sei que Deus me chamou para pregar. E esse vídeo para mim é tão importante, sabe? Tenho algo de vergonha, mas tenho tanta segurança em meu coração, porque você vai entender porque estou a escrever agora, porque estou a fazer, a apanhar algo de seu tempo. E acontece que eu começo a dizer a Deus que Ele me falou que minha tarefa começaria em outra nação, em outra nação. E eu estava na Colômbia muito confortável, me estava a ir muito bem em tudo. Eu sentia aquela provisão de Deus. Em Mateus há uma parábola muito especial que fala sobre dois filhos. Um filho que faz a vontade do pai e outro que diz que vai fazer e que não faz. E que realmente aquele filho que diz, não, 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 pai, tenho preguiça, agora não posso, ele termina a fazer a vontade do pai. E eu me identifiquei muito com aquele filho que diz, sim, o pai estou preparado, vou a ir a nações, vou a pregar, e não faz a vontade do pai, porque seus corações, porque em sua cabeça, imagina, temos uma caixa de verdades, e nós estamos a pôr muitas coisas, como verdades. Eu me sinto incapaz de falar, eu me sinto incapaz de pregar, minha vida não é testemunho. E você consegue olhar a passagem de Deus, que Deus não vem por justos, Deus vem por pecadores para seu arrependimento. E quando Deus olha um coração que está rendido diante de sua presença, Deus nos joga fora, Deus te recebe. E acontece que eu estava a olhar a benção, e se você contrasta com a parábola que estou a falar, esses dois filhos não deixavam em sua condição de ser filhos do pai, porque o pai, assim um filho não faça o que ele mandou a fazer, esse pai continuava a amar fervorosamente a seus dois filhos. Ou seja, a benção não é condicionante de aprovação do pai. Eu estava sendo muito abençoado, mas não tinha aprovação de Deus, porque meu coração não estava a fazer aquilo em lo que se resume a lei. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E chega um momento em minha vida onde tudo estava bem, menos meu relacionamento com Deus. Ou seja, tudo estava mal. Eu começo a pedir para Ele que tenho que fazer, porque eu quero dar o primeiro lugar a Ele em tudo, porque meu sonho era pregar, é que minha vida seja uma referência do que Ele faz, do que Ele fez, do que Ele é em nossas vidas. E ali começa a prova. Deus afasta de minha vida aquela namorada e Deus me mostra que ela tinha o primeiro lugar de meu coração. Meus pais se separam, minha família entra em uma crise muito forte. Economicamente eu estava a crescer, estava a ir muito bem, mas minha dependência não era só de dinheiro. A palavra fala que não só de pão viverá o homem, sino de tudo aquilo que sai da boca do Pai. E digo, Deus, qual o propósito disto? E Deus me leva para Oséias, onde ali se olha um reflexo muito importante. Eu te levarei ao deserto e ali falarei a teu coração. E eu disse, pai, você que quer que eu faça? E de um momento para outro havia escolhido outro lugar para migrar.
eu que tenha vontades de conhecer mais países, de viajar jovem, de viver muitas coisas, porque eu sabia que quando eu saíra do país, ali ia começar o projeto que Deus tinha para mim. Uma coisa é você ir a visitar de turista e outra coisa é começar a missão do que Deus tem preparado para nós. E acontece rapidamente, porque já isto se está a fazer muito longo, que eu tinha escolhido United States para morar e Deus fala no meu coração que eu estou a pensar enquanto vou a receber de dinheiro pago por hora. E a Deus eu não posso enganar, eu posso enganar a todos, mas a Deus não posso enganar porque Deus conhece minhas motivações, Deus conhece meu coração. Chego para Portugal, de um momento para o outro, deixo tudo, realmente tudo o que tinha em meu coração. E Deus começa um processo especial, onde Ele me faz um alinhamento em obediência a Ele, em cuidar meu ministério. Antes de eu chegar para Portugal, Deus me aparelha uma igreja que não tem um lugar, um templo para congregar-se. E é uma igreja que se chama Igreja Nova Aliança. E é uma igreja que meses depois de que eu cheguei para cá, apertura-se as portas e eu começo a olhar como Deus está a trazer pessoas a formar-me, a formar meu caráter em obediência a Ele. E eu nunca tive aquela percepção de servir a Ele através das redes sociais. Eu começo a fazer alguns vídeos porque sempre gostei de tirar fotos. Você me olha, eu sou o rapaz que ando com minha câmera, assim que vamos para lá. Eu gosto muito, muito, muito de editar coisas. E eu tive aquele amor por isso. E comecei a olhar como Deus tira tudo. E quando eu chego para cá, começo realmente a viver de tudo aquilo que sai da boca do Pai. Tivemos momentos tão difíceis, mas eu compreendi que aquele maná nunca deixou de estar. Algumas noites com meu pai foi difícil arranjar trabalho. Eu dizia, pai, qual é o teu propósito aqui em Portugal? Não falo português. Eu comecei a renegar um pouco, sabe? E Deus começava a falar, não reniegues, porque você não ha entendido o propósito disto. O propósito disto é que você não compreenda que você vive de um maná. O propósito de tudo isto que você está a viver agora é que você aprenda a viver de minhas palavras. Que você compreenda que não de maná, o fim não é o maná, o fim sou eu. Que você conheça quem sou eu. Não te apaixones por as promessas. Não te apaixones por as promessas. Josué 23:14 fala sobre isso. Que Deus não reserva nada. Deus não está a dever nada. Deus cumpre tudo aquilo que Ele te prometeu. E o erro de nós é apaixonar-nos mais por nosso chamado, por nossas promessas, que apaixonar-nos realmente por Ele. Eu tinha muitos problemas com ansiedade, porque eu já queria viver amanhã sem viver o hoje. E ali foi onde realmente comecei a olhar como através de alguns vídeos pessoas chegavam a Portugal, se envolviam em um ministério e começava a Deus a fazer milagres através de suas vidas. Em que momento entram vocês na história? Acontece que eu estava a orar muito, porque as redes sociais permitem fazer esta coisa. Você consegue olhar meu braço, não é muito grande, mas dão um alcance. Sei que agora nas redes sociais estão inundadas de conteúdos de todo jeito, cristãos, não cristãos, mas quantos cristãos estão alinhados à vontade do coração do Pai? Sei que é uma responsabilidade, porque muitas pessoas falam e não estão a viver, não estão a lutar realmente,
não estão a ir mais profundo do coração dele. E o ano passado, eu tinha meu coração, como por 7ª vez, começar um projeto para ele através das redes sociais. Meu propósito não é que eu seja conhecido, meu propósito é que ele seja conhecido, que ele chegue àquelas pessoas que realmente abrem seu coração e diz: Pai, eu preciso mais de você. O começo para que Deus fizesse cada milagre era perguntar àquelas pessoas: você quer ser sano? As pessoas se arrependiam, se derramavam diante dele. E muitas vezes eu compreendi quando cheguei acá, que eu, quando cheguei acá a Portugal, eu tive que derramar meu perfume como Maria da Betânia, derramar meu perfume, jogar, assim, muitas pessoas me falassem: tua juventude se está a perder, se está a espalhar no chão. Não tem sentido que um engenheiro valha para Portugal a fazer quê? A trabalhar em qualquer coisa, a arranjar um trabalho, mas foi depois a meu chamado que tudo isso começou. Eu começo a orar, que eu quero ter uma equipe para fazer um projeto em redes sociais e estava a orar, a escrever a pessoas, mas Deus em meu coração não estava por escrever a pessoas. E me desgastei, estava cansado, estava cansado de escrever a pessoas e que todas quisessem mostrar aquilo bonitas que elas tinham. Se eu começo a falar de minha vida, se calhar tenho coisas boas, mas não coisas que realmente valgam a pena contar. Eu o que tenho que contar é o que Deus ha feito em minha vida. Isso realmente dá um sentido maior a tudo, a tudo. E eu deixei esse projeto guardado. Deus estava em meu coração a falar: eu quero que você comece a servir. Eu comecei a servir na igreja, no estacionamento, nos banhos, a fazer mil coisas, mil coisas. E eu deixei esse projeto guardado. Um dia estou a olhar nas redes sociais vídeos normais, e é um vídeo que a Lisa partilhou, normal. E quando terminei de olhar aquele vídeo, Deus fala de um jeito tão entendível: ela é a menina que eu tenho para este projeto. Não sei vocês que estão a pensar: esse rapaz está doido, está a brincar, não acredito, essas coisas não passam. E eu, com muito respeito, com muito medo, eu não estaria a fazer perder tempo de vocês, nem atrapalhar-lhes, porque não tenho por que fazer nada disso. Eu estou sendo obediente a lo que Deus mandou a falar a meu coração, porque eu também tenho um ministério que cuido, um ministério do qual tenho selo, porque eu estou realmente a vir mais profundo e tenho medo de fazer escolhas mais, de fazer compromissos, parcerias com pessoas que não tenham o coração realmente disposto. E nas redes sociais acontece que uno mostra aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer que a gente conheça de você, mas ninguém pode conhecer mais profundo do que conhece Jesus. Os pais conhecem o que os filhos querem partilhar para eles, mas os mesmos filhos têm lutas pessoais. Eu tenho lutas pessoais que não partilho para meu pai. E eu comecei a pedir, a dizer a Deus: Deus, eu não vou falar, não tem sentido para mim escrever alguém que não me conhece, não fala a mesma língua que eu. Eu quero fazer um projeto em espanhol, não estou a entender nada. Eu disse: não, 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 pai. Escrevo a muitas pessoas, ninguém responde. E Deus começou a chegar ao meu coração a falar: fala, Felipe, fala. E quando você tem um relacionamento com Deus, e como? Através de sua palavra, através de oração, através de jejum,
há tantas disciplinas espirituais em las que você consegue perceber o que Deus está a falar. E eu comecei a pensar que era, não sei, minha emoção ou algo. Eu estava a pôr meu coração diante do Pai. Pai, que sentido tem? Que sentido tem? E depois disso, estive num tempo de oração, pedi para Deus uma resposta, e Ele me dá aqueles versículos onde fala que em nossas, que aquelas decisões não se acham em, nós temos dúvidas se são em nossa carne ou não, mas em Deus as respostas não são um sim nem um não, são um sim e um amém nas promessas de Deus. E essa palavra chegou dias depois, em que eu só pedia para Deus que me falasse sim ou não. Se Ele me falasse sim, eu ia escrever para ela. Se Ele me falasse não ou não falasse nada, eu simplesmente não ia escrever. Eu não sabia como escrever e realmente não sei se minha mensagem fez entender bem, não sei, tomou de outro jeito. Eu escrevo a ela em julho acho, julho, e eu vou a Espanha, um pouco desorientado. Eu fui de férias e tive umas experiências mais fortes em as que tive dúvidas. Porque eu gostei muito do país, eu sentia paz. Espanha, estive a pregar um tempo e eu comecei a olhar frutos em aqueles poucos dias que estive lá. Eu dizia, pai, que sentido tem seguir em Portugal, porque me sentia a pessoa mais pequena e estava a deixar entrar naquela caixa que eu falei, aquela caixa das verdades, mentiras do inimigo, onde eu começava a perguntar, Deus, qual é o meu propósito em tua presença? O que você quer fazer comigo? E eu não entendi o propósito tão grande que ele tinha. Dias depois, ela me bloqueia em suas redes e eu compreendo. Bem, um rapaz doido de muitos que estão a escrever. Quer dizer que tem um projeto que Deus está a falar. Que, ou seja, eu também teria medo de que alguém escrevera desse jeito. Deixei ali, eu contei para meu pai, contei para alguns amigos perto a mim aquela experiência que eu tive. E as semanas que durei lutando em minha mente com aquilo que Deus estava por em meu coração, porque eu queria não fazer isso, porque eu não entendia. Comecei a ter experiências com Deus tempo depois que comecei a fazer um jejum, na altura de outubro, onde Deus está só a falar-me sobre obediência. Você tem que ajustar-se a seu ministério. Você tem que ajustar-se, tem que someter-se a sua autoridade. O pastor me dá a ler um livro que debaixo das suas asas, um livro que para mim foi uma benção, porque eu queria começar muitos projetos, uma pessoa que já está no projeto, que já está a fazer, que vamos, se desenvolve rápido, mas um desenvolvimento sem a presença de Deus é simplesmente não fazer nada, não fazer nada. E depois disso, eu começo a orar para Deus porque não entendia, porque Ele me havia trazido para Portugal e não para o país que eu queria, que era a United States. E depois desse tempo de jejum, Deus começa a falar a meu coração porque eu faço uma checklist de todas aquelas metas que eu tinha, aqueles projetos para fazer missões e demais. Eu amo o ministério. Eu amo isto. E não é isto, eu amo a Deus. E começo a derramar-me, meu tempo de oração começa às 4 da manhã. Esse é meu tempo com Ele. Esse é meu tempo de intimidade. Assim me acordo o sonho, tenho que dormir umas horas menos, não faz mal. Desde há alguns anos. E esse foi um dia que marcou muito minha vida, porque todos aqueles sonhos que eu tinha, eu dizia, pai, são muito gostosos.
Meus pais não tinham como pagar uma missão. Na Colômbia eu queria terminar de estudar um mestrado em gerenciamento de projetos. E quando chego para cá, Deus muda meu plano e começa que meu coração comece a arder muito mais por aquele chamado que eu tinha desde pequeno, e era estudar teologia. Meu líder de jovens estudou teologia em United States e eu comecei a conhecer muitos missionários, professores de United States, de uma universidade que se chama Victory Bible College, e em Oklahoma. E eu digo, pai, como posso chegar até lá? Como? Depois de que venho da Colômbia, venho para Portugal, você que queira que eu que viva nesse país. E Deus, em sua grandeza, me diz, Felipe, você não está a entender? Os números estão a medir do mundo natural, mas eu sou sobrenatural. Eu sou atemporal. Eu não tenho princípio nem fim. Que número você pode dizer que me pode medir a mim? Qual? Qual milagre você pode predecir? Qual milagre você pode contar que conhece? Qual milagre? E Deus me levou em aquele momento, em minha mente, em tempo de oração, a parábola dos pães e os peces. Numericamente era impossível. Impossível dar para comer a tantas pessoas. Impossível. Mas aquele número não parou o milagre. Aquele lugar não parou o milagre. E eu comecei a crer. Realmente comecei a crer no que Deus estava a fazer. E comecei a trabalhar todos os dias. Todos os dias. Eu quero mais de tua presença. Eu quero mais de tua presença, Pai. E a ansiedade começou a diminuir. Diminuir. Eu queria aperturar uma célula o ano passado. E os meus pastores olham aquele potencial para Deus. Quero perguntar-lhes, depois de 50 anos, que seremos nós? Que seremos? Quizás pó? Que seremos nós? Que passa se trabalhamos nós por um propósito que é eterno? Porque uno muitas vezes sempre pensa, e como vai ganhar dinheiro e tal coisa? Claro que sim. Deus te dá estratégias para trabalhar para sua casa primeiramente, e Deus acrescentará tudo. Procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todo demais os será acrescentado. E eu estou a entender isso, porque desde que cheguei a Portugal, deixei tudo, porque eu estava como aquele jovem rico. Deixa tudo e segue-me. E ele não foi capaz. Ele não foi capaz. E muitas vezes Deus não está a pedir que deixes tua casa, Deus não está a pedir que deixes você que quer derramar, que perfume você quer derramar diante de mim. E meu coração estava ferido. Meu coração tinha medo de falar com meninas, porque eu me fechei totalmente. Mas eu queria cuidar de alguém quando eu estava ferido. Eu queria amar alguém quando a mim mesmo não me amava. Eu sei que o amor começa por o sacrifício. Amar a alguém, porém das adversidades, por a ele, aquela pessoa por em cima de mim, como fez Jesus, até um sacrifício e dizer, eu deixo tudo por vocês, por amor a vocês. Chega este ano e eu estou alegre porque a ansiedade fez jogada fora. E Deus me dá uma palavra que está em Jeremias 33:3.
não sei se em Portugal se diz assim, vou a parafrasear, clama a mim e eu te responderei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. E eu me apropriei dessa palavra, esse é meu versículo gema para este ano. Eu comecei, Pai, a clamar, tempo de oração mais intenso. Se ano passado, às 4 da manhã, eu estava a orar 30 minutos, eu quero mais, eu quero arder. E na noite, vamos a procurar. E este ano, o 23 de janeiro, eu, desde que a Lisa me bloqueou das redes sociais, eu disse, eu me senti muito mal, porque eu acreditava que eram minhas forças que haviam entendido mal, que havia interpretado mais a palavra de Deus. E eu tenho 3 experiências em que he sentido a voz de Deus de um jeito tão audível, e eu tenho certeza que não foi um erro. A primeira foi na faculdade, onde ele me disse, fala com uma menina. E não, era uma desesperação que tinha que falar com ela. E tinha que falar. Vou falar com ela, falamos 6 horas, e aquela menina, naquele dia, se ia suicidar, na noite. Não foi eu, foi Deus que ele colocou esse pensamento em meu coração e conseguiu que aquela vida não apanhara essa decisão. A segunda foi com respeito a que você era a menina que Deus tinha para este projeto. E a terceira foi depois da experiência que les vou contar. E acontece que Deus não deixa envergonhar seus filhos. E muitas vezes eu tinha dúvidas sobre isso, mas porque contei a meu pai, a alguns amigos, e eles gostavam de rir. Ah, você diz que Deus te falou que era aquela menina. Eu sim, estou seguro que Deus falou, pero te bloqueio e você que vai fazer? Que vai fazer? Ai, mentiroso. E eu sentia vergonha em meu coração. Sentia muita vergonha. Muita, não se imaginam quanta vergonha. Eu não contei depois disso a ninguém mais. Só estava a orar. Durante aquele tempo a orar. A orar. Por alguém que se chama Alisa Guirado, Alisa, não sei nem sequer qual é teu nome. E Deus estava por durante os meses que Deus queria trabalhar em tua identidade, que Deus queria trabalhar em aquilo de como você mesma se olha a si mesma, que Deus queria reafirmar muitas coisas em seu coração, sobre seu posicionamento, sobre seu liderazgo. E eu estava a orar por você, para que Deus fortalecesse. Houve um tempo onde eu comecei a orar para que você viajara para a Europa. E o Pai, por favor, se ela me bloqueou, que me encontre em Portugal. Pai, que ela viaje para a Europa, Pai, que sua família viaje para a Europa, tá. E, e não aconteceu. E não aconteceu que viesse para Portugal. E eu estava a orar. E o 23 de... Mas em meu coração calado, não falava com ninguém, porque para mim era um tema de vergonha. Porque não entendia. Não entendia. E eu só sabia que Deus me falou, não mais, não mais. Eu apanhei o 23 de... Eu apanhei não. Eu tenho uma decisão desde que eu cheguei a Portugal, que todas aquelas coisas que eu esteja a procurar, as vou a encontrar na presença de Deus. Eu geralmente faço escolhas maus, escolhas ruins, mas minha melhor escolha, da qual não foi uma escolha mal, foi escolher a Deus como centro de minha vida, como rocha inamovível de minha vida. Foi a melhor escolha da minha vida, da qual não tenho vergonha nenhuma.
mas algumas escolhas com respeito a minhas motivações, sim. E eu comecei a procurar a Deus em uma sexta-feira, cá, 23 de janeiro. E, Pai, eu que tenho, eu apanhei minha violão e comecei a tocar. Pai, eu que tenho para servir, eu só quero servir. E comecei a chorar. Pai, Pai, que tenho que fazer? Eu quero que você me use. Eu havia tido experiências falando em línguas, mas foi voltado outra vez. E comecei a falar, a falar, a falar, e meu coração começou a falar. E foi tanta a presença de Deus que meu corpo começou a mover assim, tinha medo. E aconteceram muitas coisas muito especiais. E depois disso, comecei a ver algumas. Comecei a ter como um entendimento diferente das coisas. Comecei a sentir em meu coração muitas coisas que deviam ser faladas. É uma mulher no trabalho, que foi a terceira ocasião, em la que eu senti aquela voz. Deus me manda falar a ela sobre uma estratégia do inimigo para dividir seu casamento e afastá-los da igreja. E Deus falou tão claro, eu disse, Pai, vou falar com ela. Deus me mostrou que devia falar, falo com ela, e ela recebe a palavra e diz, não tenho como refutar nada. E eu comecei a ter um entendimento diferente das coisas e continuo a procurar a presença de Deus, e Deus me volta a mostrar que vale e bata a porta uma vez mais com respeito ao projeto. Aquele projeto ficou guardado desde aquele então e eu não voltei a pensar nisso. Eu disse, Pai, eu quero fazer tudo quando você me mostre que eu faça. Não quero gastar forças nem energias em coisas que você não me está mandar. E eu começo a estruturar um projeto que se chama Jesus Society. O objetivo de Jesus Society é a primeira fase é fazê-la em português, a segunda é fazê-la em espanhol e a terceira fase é fazê-la em inglês. E o objetivo disso é mostrar uma sociedade com base na palavra de Deus, apresentar às pessoas um projeto onde Deus seja quem tome o controle. Eu sei que como jovem vai ser mais fácil falar a os mesmos jovens, e sei que tenho na presença de Deus muitas coisas que aportar a eles. Se calhar muitas pessoas estão a fazer isso, muitas pessoas estão a partilhar conteúdo respeito à palavra de Deus. Eu sei que você também, em Brasil, as pessoas a las que você consegue chegar através de um vídeo estão a ser abençoadas de seu testemunho. E realmente eu não me avergonho de minha juventude, sino mais bem apanho isso como um exemplo para que mais pessoas cheguem a ele. Aqui em Portugal acontece que há uma gran conflito, se pode dizer, a nível social, onde as pessoas han perdido o temor a Deus, han perdido o temor ao Pai, e é uma sociedade muito forte e onde Deus está a trazer pessoas de outros países, de outras nações, para que leguem àqueles que precisam ser tocados, que precisam ser sarados. E acontece que naquele projeto em português, eu não falo muito bem português. Aqui em Portugal mudam algumas palavras com respeito ao Brasil, mas eles estão a consumir muito conteúdo em português de Brasil. E estou a falar com muitos jovens, inclusive de minha mesma igreja, e muitas pessoas querem servir. Eu estou a dizer, Deus, eu preciso de uma equipa onde possa partilhar ideias, porque eu quero chegar a mais jovens, eu quero cuidar de homens que nós nos orientemos naquela espera de um casamento, que consigam entender o plano que Deus tem para eles, sabe? Eu começo a pensar naquela cena quando
Abraham pede a seu servo que vá à procura de uma namorada para seu filho. E quando ele começa a estruturar, eu consigo perceber três passos assim muito rápidos que vêm na minha mente. O primeiro é que ele diz que não se chama cananeia, não sei se em português se é igual, ou seja, uma mulher que tenha o mesmo Deus, ou seja, quando José diz, porque minha casa e eu serviremos a Deus, vai ser muito difícil que uma geração cristã consiga ter comunhão com tinieblas, com escuridão. Vai ser muito difícil e muitos jovens estão a jogar com isso, estão a brincar, pensando que em suas forças podem fazer muitas coisas, por isso passam coisas como estas, que resultam em um machucado, que resultam em não voltar a acreditar nas pessoas, e está muito bem não acreditar nas pessoas, mas está mal não acreditar naquele que deu uma promessa de que se pode viver de outro jeito, de que nós de um jeito intencional podemos procurar a Ele e Ele fará todas as respostas no tempo que Ele queira fazê-lo. Eu realmente quero viver uma vida na que eu diga, cada coisa que chega para minha vida, venho de um clamor a Ele. E em consequência a isso, Ele me mostrou aquelas coisas que estavam ocultas nas profundidades de seu coração, em um tempo que perfeito, sabe? Eu quero fazer isso, ensinar aos jovens também que é trabalhar pela obra de Deus, que é ter um propósito que valha muito mais além de nossas próprias carreiras. Eu não sei se você está a estudar, eu não sei quais são seus projetos, mas meu projeto agora é estar um tempo em Portugal, o tempo que Deus quisesse, e estou a poupar dinheiro, estou a trabalhar muito, muito para conseguir pagar minha faculdade em United States e vir lá no tempo que Deus queira. Isso quero fazer, quero invertir minha juventude que está a terminar todos os dias, tenho um dia menos de juventude, um dia mais perto da adultez. Quero invertir, quero chegar a mais. E Portugal agora é um foco central em minha cabeça, porque estou a trabalhar também o projeto em espanhol, que vai ser a segunda fase, e a trabalhar também meu level of English, para falar a mais pessoas. Realmente eu quero dizer, depois de muitos anos, que minha caminhada para ele não é em vano. E isso que pretende o projeto, é cuidar pessoas. Eu sei que você tem um liderazgo muito impressionante, você tem um liderazgo muito grande nas juventudes. E eu consigo, e sua família também, o chamado tão especial que temos para pregar. Realmente tenho medo de abrir meu coração desse jeito, a falar com pessoas que realmente não conheço e que não me conhecem. Mas, de fato, o único que é importante que tenho que falar é sobre Jesus. Não tenho que falar de ninguém mais, de nada mais importante que isso. O projeto tem três estratégias. A primeira estratégia é uma estratégia criativa, onde os que conteúdos se vão a criar, através de que ferramentas nós vamos a fazer, como vai ser nossa inspiração. E essa fase criativa tem que ver com recursos bíblicos. A palavra mesma tem que ser o primeiro recurso documental, mas e também a criativa tem que ver com como apresentamos aquelas ideias, eh, a través de que plataformas. La segunda estrategia es difusión, estrategias de difusión a través de qué plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, cuál puede ser. Y cómo lo conseguimos a sincronía de aquellas ferramentas, de aquellas apps para, para compartir, para partilhar mais de sua palavra. E tenho uma intenção também, que é conseguir criar com o tempo, depois de desarrollar, desenvolver mais conteúdo, que as redes cresçam, porque sem dúvida vão a crescer, porque a gente precisa de respostas que o mundo não dá, em onde não vão a conseguir arranjá-las, porque são respostas como aquela samaritana que vai ao poço, ela tinha sede em seu coração, ela tinha sede em seu coração, porque estava a beber o água
de 5 maridos e ainda tenha sede. Provérbios descreve que nossa sexualidade como uma fonte, como águas, e muitos jovens estão a brincar com isso. Eles creem que está mal não guardar-se para o casamento, eles creem que está mal realmente guardar aquelas águas para a pessoa secta. E eu quero mostrar que isso está errado, que são aquelas mentiras que o inimigo quer pôr em nossos corações para que nós duvidemos, para que nós estemos confundidos, para que nós digamos, não, pero Pai, suas misericórdias são grandes, amém, Deus pode perdoar. Pero se você conseguir perceber o plano que Ele tem para você, muito possivelmente, você faria melhores escolhas. E isso é o projeto que Deus tem, e Deus volta a falar a meu coração por esse sentir. E eu envio esse vídeo com muito temor, muito respeito também a vocês, onde eu gostasse que sua família estivesse involucrada em aportar ideias, em orar. Todo este mês de março vai ser para isso, para orar. Estamos em igreja em um tempo de oração, de jejum, e estou a pedir aos pastores que me orientem muito com respeito ao projeto, a Deus, que me dê aquele segmento. Estou a escrever muitas coisas, como para ter um banco de conteúdos, e há muitas ideias, há muitas coisas, e esse projeto se chama Jesus Society porque eu quero que esse projeto valha muito mais além de uma rede social, de um solo post. Há tantas estratégias para pagar um viagem missionário. Realmente acá en Europa he conseguido encontrar personas que están dispuestas a apoyar ministerios. Yo tengo tanta fe en ese proyecto, y cuando eu pedia para Deus que Ele me direcionasse a pessoa secta, Deus continua a mostrar, e por isso envio esse mensagem para você, eu envio esse mensagem para sua família. Eu sei que você não vai responder já, sim, 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 sim. Você vai a expor diante do Pai, diante de seus pais, diante de Deus que é teu Pai. Pai, isso é o que você está falando? Pai, isso realmente está conforme a teu coração? Ou este menino está doido? O que passa, Pai? E eu gostasse que a família Guirado me respondera. Por isso não quero fazer isso, enviar um vídeo para Lisa, não para a família. Deus está por isso em meu coração. Eu tenho selo de meu ministério acá em Portugal. Eu contei ao pastor sobre o que Deus estava por em meu coração. E o pastor sabe que eu tenho cuidado com essas coisas. Cuidado com Deus me fala e Deus não te ha falado. E ele me diz, aquele bloqueio foi um bloqueio santo, me diz. Eu me senti pior. Pior porque ele e eu não conhecemos seu coração. Você não conhece meu coração? Você conhece o que eu posteo ou este vídeo? Não conheces mais. Mas Deus conhece de fato meu coração. E há tantas coisas que quero fazer para Ele, mas não fora dele. Essa é aquela diferença. E quero investir minha juventude em servir a Ele. E é por isso que eu gostasse de que, se calhar, se vocês podemos, com teus pais, o senhor Guirado, senhora Guirado, eh, planejar um dia, 30 minutos, uma hora, não quero pedir nada mais, onde eu mostre o projeto para trabalhar. Temos por internet, e para os jovens, para mim seria uma benção que vocês me escutaram em pessoa, não, mas se por internet, e dijeran, podemos, te aportamos esta ideia, essa ideia está muito mal, realmente quero fazer algo especial para Deus, e sei que sem dúvida este é o começo de grandes coisas. E termino com aquela promessa que Deus me deu ao começo deste ano, que é: clama a mim e eu te responderei.
e te ensinaré, te mostraré coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. E isso hace parte de uma das coisas que ainda não conheço o impacto, o resultado, pero que sem nenhuma dúvida será algo muito grande e muito especial para a sua glória. Deus os abençoe e espero estén muito bem e recibir respostas próximamente.